Mar espelhado, dia ensolarado, que maravilha! Está a bordo de uma lancha, de um iate. E como fica quando navegando em mar revolto? Embarcações, conceitos básicos de propulsão. Eu sou Alessandro Barile, engenheiro naval e civil. Caso alguma imagem ou vídeo desta apresentação seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor me avise pelo e-mail barile@hotmail.com.br e eu retirarei imediatamente da minha apresentação. Mar calmo, mar espelhado, magnífico, mas em estado de mar agressivo, tudo modifica. O maior desafio do projetista é compatibilizar forma, velocidade e potência para tornar operacional uma embarcação de planeio. Acelerações verticais têm uma influência negativa no funcionamento de toda a embarcação, afetam diretamente o conforto das pessoas a bordo, impossibilidade da tripulação exercer suas funções, mau funcionamento dos equipamentos, ruptura dos equipamentos, compromete a integridade estrutural e Savitsky Brown e Hogarth Jones, baseados em ensaios de modelos, propuseram algumas fórmulas de regressão para cálculos preliminares de acelerações e resistência adicional em onda. Antes de apresentarmos as formulações de acelerações e resistência adicional em ondas, vamos mostrar um pouco as características de uma onda. As ondas do oceano são produzidas pelo vento. Maior a velocidade do vento, maior a altura da onda. Ao lado vemos o gráfico do perfil da onda, onde H é a altura da onda, lambda o comprimento da onda, A é a amplitude da onda e T o período da onda para um comprimento de onda lambda. Para uma distribuição irregular, estatisticamente podemos representar a distribuição de ondas conforme apresentado no gráfico. A altura de onda estimada por um observador é chamada de altura significativa de onda, HS, ou H 1/3, que representa a média de 1/3 das ondas mais altas. H 1/3 significa tomarmos 1/3 da área total, representado pela área azul clara do gráfico, e tomarmos a média dos picos de ondas dessa área. A probabilidade de termos alturas de ondas maior que H 1/3 é de 12%, de H 1/10 é de 4%, e de H 1/100 é de 0,4%, onde H 1/100 é a média de 1/100º das ondas mais altas. As classificadoras costumam trabalhar com acelerações relativas a ondas de H1/100 para dimensionamento estrutural. Para avaliar conforto, costuma-se utilizar acelerações RMS, que é a raiz da média das acelerações elevada ao quadrado. Comportamento de embarcações de planeio em estado de mar. Baseados em resultados de testes de cascos de forma prismática, realizados por Friedman, e ondas irregulares com espectro de onda, segundo Pearson Moscovitch, Savitsky e Brown apresentaram as seguintes formulações para acelerações médias de picos de ondas no LCG ou na proa de embarcação. E essas formulações dependem da altura da onda pela boca, do trim dinâmico, do ângulo de pé de caverna, da razão da velocidade pela raiz do comprimento pela boca e do coeficiente de deslocamento. Apresentaram também a resistência adicional devido à onda para V dividido pela raiz de L igual a 2, V dividido pela raiz de L igual a 4 e V dividido pela raiz de L igual a 6. Para valores intermediários de V sobre raiz de L, interpolar nas equações acima. Equações válidas para essa tabela ao lado
E testes posteriores em cascos não prismáticos mostraram que os resultados não eram afetados. A simbologia apresentada nas equações acima é a mesma já vista em outras apresentações. Os resultados dos estudos de Savitsky e Brown, conforme equações apresentadas, mostraram que, com o aumento da velocidade, há uma redução do movimento, aumenta a aceleração e aumenta a resistência de onda. Aumento do ângulo de pé de caverna, reduz a aceleração e reduz a resistência de onda. Lembrar que para águas tranquilas, a resistência aumenta com o ângulo de pé de caverna. Redução do trim dinâmico. Há uma redução de aceleração e um aumento da resistência de onda. Aumento de carga. Reduz a aceleração, mas aumenta a resistência de onda. Aumento da razão de comprimento pela boca. Aumenta a aceleração. Aumenta a resistência de onda para V sobre raiz de L igual a 2. É indiferente a resistência de onda para V sobre raiz de L igual a 4. E reduz a resistência de onda para V sobre raiz de L igual a 6. Comportamento de embarcações de planeio em estado de mar, conforme as formulações de Hogarth e Jones. Eles consideraram 14 modelos de cascos de planeio de formas não prismáticas. Também ondas irregulares com espectro de onda H1/3, segundo Pearson-Moscovitz. A aplicabilidade das fórmulas se dá conforme o quadro abaixo. E a resistência adicional devido à onda é dado pela formulação, que depende do deslocamento, da razão da altura de onda pela boca, do comprimento pelo volume deslocado e do Froude number volumétrico. E as acelerações médias foram consideradas para 10% das ondas mais altas, e as formulações são apresentadas abaixo e depende adicionalmente do valor do trim dinâmico. Acelerações RMS são as acelerações encontradas para 10% das ondas mais altas dividido por 6, conforme referência 3. E a frequência pode ser calculada pelas formulações abaixo, também conforme referência 3. A simbologia utilizada é a mesma que já vimos em outras apresentações. E adicionalmente, H1/3 é a altura significativa da onda, Fs frequência significativa, Fe frequência efetiva e lambda-s é o comprimento significativo de onda. Utilizando o método de Hogarth-Jones para embarcação de referência, calculamos o valor da resistência adicional em ondas, acelerações para a média de 10% das ondas mais altas e acelerações RMS. Calculamos a resistência total ao avanço, considerando a resistência adicional de ondas e, finalmente, o valor de EHP. Ploto os valores encontrados de acelerações RMS no CG e na proa, no gráfico de conforto e fadiga dado pela norma ISO 2631, e verifico que, para uma velocidade de 30 nós e uma onda significativa de 0,82 metros, podemos navegar por 2 horas próximos ao LCG e 1 hora próximo à proa, com conforto e sem fadiga. Lembrar que essa altura de onda significativa na escala Beaufort corresponde ao mar 3. Deixo aqui a bibliografia para quem se interessar em aprofundar seus conhecimentos. Os cálculos de resistência ao avanço de uma embarcação são muito complexos. Nestas apresentações procurei mostrar os conceitos básicos da ciência, da física que está por trás dos equacionamentos matemáticos. Pelo menos é um começo para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto. Se gostaram, mostrem aos seus amigos e inscrevam-se no meu canal. Obrigado, thank you.